Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 121. Privilégio estar aqui nessa noite para pregar o Evangelho do Senhor, especialmente aqui na frente do meu mestre, do meu professor, pastor Davi Luna. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pela confiança, estar aqui pregando a palavra do nosso Senhor. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Deus, abençoe a sua palavra em nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua palavra, por essa poesia inspirada pelo Senhor, cheia de sabedoria, de ensino para mim, para a tua igreja. Obrigado que o Senhor falou comigo neste salmo, que o Senhor possa falar com os meus irmãos. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que juntos, coletivamente, como Igreja do Senhor, possamos extrair daqui da mensagem ensinamento que só o Senhor pode falar aos nossos corações. Abençoe a tua igreja, nossos irmãos, em nome de Cristo. Há um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, e este livro dizem que ele é o livro mais lido depois da Bíblia. E esse livro descreve a viagem que um cristão faz à cidade da destruição, que ele faz de uma viagem que sai da cidade da destruição até a cidade celestial. E esse livro vai narrando as experiências durante o caminho do peregrino. E certa altura, o cristão e um companheiro chamado Esperança percebem uma agradável campina que parece correr paralelamente ao caminho estreito que estão viajando. Não sei se vocês já leram esse livro e vão lembrar desse trecho. Pensando que facilitaria sua difícil jornada, decida então pular um muro e andar pela campina. Nesse livro vai dizer que eles saem do caminho estreito e vai para um caminho largo, para a campina. E a princípio tudo vai bem, mas logo se forma uma tormenta. O céu escurece, a chuva desce, e para tornar as coisas mais difíceis ainda, eles se deparam com um gigante, pelo nome Desespero, que os captura, espanca e aprisiona no castelo por nome Dúvida, onde se esvai toda e qualquer esperança. Depois de penarem durante vários dias, Cristão e Esperança decidem passar a noite em oração. E quando amanhece o dia, Cristão exclama: mas que tolo sou eu, preso nesta masmorra, quando bem poderia caminhar solto por aí, porque eu tenho pendurado no peito uma chave chamada promessa. E estou certo que ela abrirá qualquer fechadura
do castelo da dívida. Em poucos instantes, aquele livro narra, depois desse episódio, Cristão e Esperança estão destrancando as cadeias e os portões, e agora livres do gigante desespero e do castelo da dúvida, eles retornam para o caminho estreito. Todos nós, amados irmãos, lutamos com dúvidas. E às vezes a luta começa com o nosso próprio descuido. Esse foi o caso de Cristão e de Esperança, narrado pelo livro Peregrino. O caminho era difícil e a campina parecia aprazível, e seguindo os desejos da carne, eles pularam o muro. E nós, muitas das vezes, enfrentamos as mesmas tentações. Nós gostamos de atalhos, de facilidades, de coisas que, às vezes, parecem ser fáceis, mas nos levam ao campo da dúvida, bem longe do caminho que leva ao Senhor. Há também o sofrimento, que também pode nos levar à dúvida. E esse sofrimento, amados, vem de várias formas. Há sofrimentos pela doença, sofrimento pela calúnia, sofrimento pela alienação, pela hostilidade, sofrimento que vem da pobreza, da tristeza, do desemprego, da dor, do abandono, do perigo. E isso também nos afasta de Deus e nos põe em dúvidas no nosso coração. Não há perspectiva de mudança e não há esperança de resolvê-las quando estamos com dúvidas. Dia após dia, diante das dúvidas e longe do caminho do Senhor, nós somos como um náufrago, simplesmente tentando manter a cabeça fora da água. E às vezes nasce no nosso coração um sentimento de impotência e toma de nós os nossos pensamentos e vem a dúvida. Será que estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E a dúvida, ela nos afasta do Senhor. E a única chave que destranca a prisão dessa dúvida e desse desespero é a promessa de Deus, escrita na Bíblia, escrita nos Salmos, escrita em Hebreus 13, versículo 5, que diz que de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei, jamais te abandonarei. A promessa de Deus, amados, de nos proteger, alimenta a nossa esperança, capacita cada um de nós a preservar em meio às terríveis circunstâncias dessa vida. E isso que nos leva ao Salmo 121. Salmo 121 faz parte de um compêndio de salmos que estão dentro do saltério dos salmos. Salmo 120 até o 134, 15 salmos, se não me falha a memória, são salmos que os estudiosos vão chamar salmos dos peregrinos, salmo de peregrinação, salmos dos degraus, onde os judeus cantavam, indo em direção às festas anuais que tinham lá no templo de Jerusalém, no templo dos judeus. E esse Salmo 121 fala disso, de circunstâncias terríveis, quando os peregrinos iam a caminho de Jerusalém, às vezes dias andando,
para cultuar a Deus, para vir ao culto solene, para glorificar o nome do Senhor, e enfrentavam desafios. E é vendo isso que o salmista, que aqui é uma poesia, e diferente da poesia nossa, que rima, que é uma rima métrica, que rima palavras, coração com camarão, por exemplo, a poesia hebraica, ela rima ideias, ela traz ideias. E aqui o salmista começa a falar aqui sobre essa poesia fazendo uma pergunta retórica. No verso 1, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que será que o salmista quer dizer com isso? O que será que o salmista quer dizer quando eu ergo aos olhos para os montes? Que monte ele se refere? E os estudiosos vão dizer que gramaticalmente existem duas possibilidades. Em primeiro lugar, é possível que ele esteja associando os montes ao lugar onde ele encontra ajuda. A cidade de Jerusalém está localizada na região montanhosa do país. E é o templo, a casa de Deus, encontra lá em Jerusalém, naquele templo. Por isso, quando o salmista diz que eleva os olhos para os montes, ele pode estar expressando sua confiança no fato que Deus vai socorrê-lo. Pode ser que o salmista, quando diz eleva os olhos para os montes, ele esteja pensando em Jerusalém, no templo, no tabernáculo, que lá naquela época, para os judeus, era a casa de Deus, era onde Deus habitava. Então, na mente do judeu, do salmista, ele estava pensando, é para lá, é para Jerusalém, é lá onde eu vou encontrar socorro. O caminho é difícil, os ladrões estão aqui, os lobos ferozes, mas onde eu vou encontrar socorro é lá em Jerusalém. Por isso eu levo os meus olhos para os montes, ali eu encontrarei Deus. Em segundo lugar, é possível que ele esteja associando os montes com a razão de ele precisar de ajuda. Isso talvez soe estranho para nós, principalmente nós que moramos em São Luís, e que normalmente não viajamos a pé. Mas para aquela realidade do salmista, é uma dura realidade. Os montes representam para eles perigos ameaçadores. São conhecidos os montes são conhecidos pelos seus padrões imprevisíveis. Lá, pedras saem, resvalam com facilidade. Os rebeldes, os ladrões, era lá nos montes que eles se escondiam. Os animais carniceiros, o solo inclemente, repleto de deslizamento de pedras, de rochas perigosas. E o salmista está dizendo, na viagem, enquanto eu estou indo em direção à casa de Deus, quem vai me socorrer? Quem vai me livrar do perigo? De onde virá o meu socorro? Talvez você tenha feito também essa pergunta alguma vez. De onde me virá o socorro? Algumas vezes o chão parece que foge de nós. Algumas vezes as circunstâncias são tão terríveis que a gente fica com essa indagação de onde me virá o socorro. Assim como o salmista.
E a resposta do salmista está lá no verso 2. Acompanhem comigo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De todas as coisas, meus amados irmãos, que ele poderia ter dito a respeito de Deus, de todos os atributos de Deus que o salmista poderia ter dito, ele escolhe dar ênfase à criação. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, e esse Senhor fez o céu e a terra. Por isso é tão importante para o salmista dizer isso. A resposta é simples. Por que é tão importante para o salmista falar da criação? Falar do atributo do Senhor, que Ele é todo poderoso, que Ele cria todas as coisas. E a resposta é simples, porque a obra da criação de Deus declara o poder infinito do nosso Deus. Nós não temos condições de, a partir do nada, criar qualquer coisa. Nós não temos condições de, a partir do nada, criar uma árvore, de, a partir do nada, criar um arbusto, de, a partir do nada, criar uma flor, nem mesmo uma folhinha de uma grama. Eu e você não temos condições de produzir, a partir do nada, uma rocha. Não temos condições de, a partir do nada, criar uma concha, um seixo, nem mesmo um grão de areia. Mas o nosso Deus tem condições. Ele é todo poderoso. Ele faz todas as coisas e fez todas as coisas a partir do nada. Fez o universo. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por isso o salmista dá ênfase à criação, porque demonstra o poder infinito do nosso Deus. Demonstra o poder do nosso Senhor, que produziu todas as coisas a partir do nada. Diz os estudiosos que quando eu faço isso com meu dedo, se é exagero é dos cientistas, ele diz que a velocidade da luz dá 7 vezes volta na Terra. E um estudioso diz que se o Sol fosse o tamanho de um grão de ervilha, e se nós viajássemos a velocidade da luz, precisaríamos de 10 milhões de anos para dar a volta em todo o universo do nosso Deus. É esse universo que a Bíblia diz que o nosso Deus, que é todo-poderoso, conhece cada estrela. Cada estrela, e chama pelo seu nome cada estrela. Por isso, o salmista diz que, da onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. É esse Deus que mantém os planetas na sua órbita. É esse Deus que envia a chuva para refrescar a terra, que sustenta as feras do campo, as aves do céu, que sustenta as nuvens, que faz nascer o broto, que faz nascer a folha, que faz nascer o fruto e cada flor. É Ele que dá existência a todas as coisas. E a Bíblia diz que nele vivemos, nesse Deus Todo-Poderoso, e nos movemos e existimos por causa desse Senhor.
por causa desse Deus. Por isso o salmista diz: da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de um Deus todo-poderoso, que fez os céus e que fez a terra. Esse é o nosso Deus, amados irmãos. E o salmista conhece isso, conhece o seu Senhor. E isso parece um pouco estranho para nós, porque nós confiamos em um único Deus. Mas naquela época do salmista, onde tinha Deus para cada estação, Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus do trovão, e Deus que dormia, e Deus que, falsos deuses que tinha férias, Deus que precisa ter rituais para despertá-lo. O salmista diz: o meu Deus está acima de todos esses deuses. Ele é todo poderoso porque Ele fez o céu e fez a terra. E aí o salmista continua no seu sermão, no versículo 13 e 8, e ele vai contar 3 coisas sobre esse Deus, que eu gostaria de pontuar aqui. Por que que esse Deus é o nosso socorro? Porque podemos confiar no socorro desse Deus. No versículo 3 e 4 ele diz que o Criador do céu, esse Deus todo-poderoso, transcendente, o Criador do céu e da terra, guarda o seu povo em todos os lugares. Veja que está escrito no verso 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Meus amados irmãos, esse poder, esse Criador, esse Deus todo-poderoso, transcendente, que está acima da sua criação e das suas criaturas, é um Deus que se relaciona conosco. Não só conhece as estrelas pelo seu nome, mas conhece cada um daqui pelo seu nome. Ele sabe quem é a irmã Maria José, sabe quem é Mateus, conhece o seu coração. E Ele nos guarda e guarda o seu povo em todos os lugares. Por isso Ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quando o profeta Elias enfrenta os falsos profetas no Monte Carmelo, e ele os desafia a clamar a Baal para que envie o fogo e consuma o sacrifício deles, eles chamam e clamam em vão a Baal. O profeta Elias então começa a zombar deles: clamai a Baal em altas vozes, porque ele é Deus, e aqui Deus com a letra minúscula. Pode ser que Baal esteja agora meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou estar a dormir, e ele despertará. 1 Reis 18, 27. O profeta Elias debocha de um Deus que não é verdadeiro, que não é um Deus todo-poderoso, que se preocupa com a nossa vida, se preocupa com aquilo que nos incomoda, com aquilo que nos afasta dEle, que tem tirado o nosso sossego. Esse Deus todo-poderoso que é conhecedor de todo o universo, sabe que está no teu coração nesse momento. Ele conhece a tua vida, sabe as tuas dificuldades, conhece os teus problemas, e Ele se interessa por ti.
e Ele cuida de ti em todos os lugares. O Criador do céu e da terra, Ele também cuida do seu povo em todas as situações. Versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quando o salmista usa aqui a palavra sombra, ele pode estar pensando na sombra projetada por uma árvore ou por algum outro objeto fornecendo alívio num dia quente no deserto. Ou ele pode estar pensando na sua própria sombra. Interessante que Helena, minha neta, lá no sítio, Panacoatira, descobriu um dia desse a sua própria sombra. E ela ficou impressionada com o jeito que a sombra respondia a qualquer dos seus movimentos. Ela andava, a sombra ia atrás. E ela corria, a sombra corria. E ela ficou impressionada com isso. E não conseguia escapar da sombra. Por mais que tentasse fazer, a sombra ia atrás. Parece que esse é o ponto do salmista aqui. Ele está declarando que Deus é como a sua sombra, está sempre presente. Deus está sempre presente. Uma vez que Deus está sempre presente, Ele protege o seu povo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele não está falando aqui para nós usarmos protetor solar, mas ele está num contexto de perigo, sol quente, ladrões no caminho dos peregrinos indo ao templo adorar o Senhor. Ele diz que durante o dia, o Senhor, aquele que vai prestar socorro, Ele vai te socorrer. E durante a noite, no frio do deserto, entre os salteadores, o nosso Deus vai cuidar do seu povo. Muitas das vezes nos sentimos assim, solitários durante o dia, abandonados durante a noite, e às vezes não sabemos a quem socorrer como crente, como discípulos do Senhor. Mas há uma verdade aqui na Bíblia: o nosso Deus, Ele não dorme, não cochila, Ele está atento a você e às suas necessidades. Esse Deus Todo-Poderoso conhece a mim, conhece você. E em todas as situações, o Criador do céu e da terra, esse Deus Todo-Poderoso, também guarda o seu povo em todo o tempo, versículos 7 e 8. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Eu e você, por causa da nossa natureza caída, às vezes pensamos que Deus está longe de nós. E às vezes temos a ideia de que nós estamos num beco sem saída, que não tem mais jeito. Estamos agora entre a vida e a morte. E o salmista está dizendo que Deus guarda durante o curso da sua vida, que Deus guarda, que nos guarda de todo o mal, que esse Deus Todo-Poderoso nos guarda de todo o mal. Mas talvez você esteja pensando aí, que todo mal é esse que o salmista está falando? Essa semana mesmo, tenho passado por dificuldades. Talvez você esteja pensando assim. Essa semana mesmo fui acometido de calúnia.
Essa semana mesmo perdi o meu emprego. Essa semana mesmo recebi uma notícia que eu estou com uma doença grave. Que mal que o salmista está falando aqui? O salmista está falando do mal, que é a perda de Deus, o afastamento do Senhor das nossas vidas, a perda do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. E você pode ter dinheiro, você pode ter riquezas, mas nada disso é suficiente para lhe trazer felicidade se não tiver Deus no seu coração. E quantas pessoas vivem, e quantas pessoas baseiam as suas vidas no que eles podem alcançar, apalpar, que eles podem acumular em riquezas, e se afastam de Deus, não reconhecem Deus como Salvador de suas vidas. Esse é o maior problema da humanidade. Lá pertinho de casa tem um condomínio que na sua propaganda diz: um pedacinho do paraíso. Venha encontrar felicidade aqui. E eu tenho alguns clientes nesse condomínio que eu forneço internet para eles. Eu tenho um provedor de internet lá em Panacoatira. E uma vez eu fui na casa de um homem lá, muito rico, muito dinheiro, num pedacinho do paraíso dele. E ele disse para mim, aqui eu perguntei, aqui é um lugar que realmente é um paraíso? Ele disse, eu gosto daqui, mas eu estou pensando de vender aqui porque eu não tenho internet aqui. E meus filhos e os meus sobrinhos não querem vir para cá, porque não tem internet. E só vocês olhando esse condomínio, quanta beleza tem lá. De lá você olha todo o mar de Panacoatira, muito luxo, muita coisa boa lá. E ele diz, a minha felicidade aqui depende da internet. Eu fiquei tão alegre com o nosso Deus, com a minha vida que serve ao Senhor, porque a nossa felicidade ela é incircunstancial. Porque nós temos um Deus que se preocupa comigo, um Deus todo-poderoso, que fez todas as coisas, mas que tira um tempo para me ouvir em oração, que escuta os meus anseios, os meus desejos, que se preocupa comigo, que guarda, que vela pelo meu sono, enquanto eu durmo, Ele cuida de mim, e que eu não preciso de nada para que eu diga que eu sou feliz aqui, porque somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa felicidade ela é incircunstancial, não depende de carro de ano, de diploma, de dinheiro na carteira. Tudo isso é importante, eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas a felicidade do crente está depositada nesse Deus, que é Criador dos céus e da terra. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Meus amados irmãos, quero concluir dizendo que Deus nos guarda em todos os lugares. Deus nos guarda em todas as condições, em todas as situações.
Como o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1,5, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu e você não temos condições, pelos nossos próprios punhos espirituais, pelos nossos próprios músculos espirituais, de preservarmos, de mantermos fiéis até o fim, quando encontraremos Jesus Cristo face a face. Mas pela graça do Senhor, Ele diz que Ele vai nos guardar pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse Deus que é todo-poderoso, que tem poder para cuidar desse universo, Ele exerce o poder sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nos mantermos fiéis até quando encontrarmos Ele face a face. Só isso era motivo de estarmos aqui cheios de alegria, glorificando o nome dEle. E domingo estarmos aqui cheios de fé, por causa desse poder infinito que nos guarda para a salvação e que sustenta a nossa fé. Só isso, só essas coisas faz com que nós possamos dizer como o salmista, esse Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, Ele é capaz de nos mantermos num lugar seguro até encontrarmos Ele na glória, face a face com o nosso Senhor. Salmista, e nós lutamos para viver naquilo que o Senhor nos chamou. Estamos com, parece que 4 anos de igreja, adultos, e a irmã disse que já tem quase 10 anos de trabalho aqui, não é? Quantos sofrimentos se passaram aqui? Quantas dificuldades tiveram a liderança aqui? E às vezes, diante das circunstâncias, às vezes não muito propícia para o Evangelho, nós sabemos que é assim, onde nós vivemos, talvez já pensamos em até pararmos. Não sei se o pastor já pensou assim, mas o que é que estou fazendo aqui? Mas nós temos um Deus que ama essa igreja e que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por isso, devemos confiar em Deus Todo-Poderoso, que vai fazer com essa igreja, que com essa igreja seja a agência do Senhor, para que os eleitos venham ouvir a sua palavra, para que as pessoas venham e aqui esteja cheio de gentes que glorificam o nome do Senhor e que confia que Ele é todo-poderoso para socorrer a todo tempo, a toda hora, a qualquer circunstância, as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e faça com que a sua palavra cresça no nosso coração e na nossa mente, para que juntos possamos glorificar o seu nome para todo sempre. Amém. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado pela essa poesia vinda do Senhor, que nos lança diante do Senhor com o coração quebrantado, sabendo que o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não tem nenhuma obrigação para se preocupar conosco. Um Deus transcendente, acima de todas as coisas, mas que é imanente, que fala conosco, que se preocupa comigo, se preocupa com os irmãos, se preocupa com essa igreja, cuida de nós, vela por nós, não dorme, conhece as nossas debilidades,
conhece as nossas fraquezas. Por isso precisamos glorificar o teu santo nome todos os dias das nossas vidas, para que o Senhor continue a ser glorificado nessa agência missionária aqui. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado pelo conselho da igreja. Muito obrigado aos irmãos.